Caros alunos, que a paz de Cristo esteja com todos. Graças ao nosso bondoso Deus, estamos aqui dando continuidade ao nosso curso Como se tornar um cristão fiel. E hoje vamos estudar a lição número 4, com o tema Jesus, o Filho de Deus. Pensando nesse tema, vamos refletir o seguinte: no coração do cristianismo reside a verdade que Jesus, o Cristo, é o Filho de Deus. Cristo é o centro das nossas vidas. Ele é o fundamento da nossa fé. Ele é o assunto da nossa pregação. Ele é o alvo da nossa confissão. Ele é a base da nossa esperança. Temos muitas razões para crer na divindade de Cristo. Deus não nos pediu para crer em algo acerca do qual Ele nos deu prova. E sim, o que temos escrito são provas suficientes para crer nele. É o que diz em João, capítulo 20, versículo 30 a 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, nesse estudo, vamos ver alguns pontos para crer que Jesus é o Filho de Deus. Jesus, ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Considerando que algumas das profecias feitas centenas de anos antes se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Então vamos analisar algumas profecias, que foram retratadas no Antigo Testamento e se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, principalmente da sua vida. Então, seu nascimento foi profetizado. Sua genealogia envolveu Abraão, Judá e Davi. Gênesis capítulo 12, versículo 3. E o cumprimento na pessoa de Jesus Cristo está em Mateus capítulo 1, versículo 2 a 6. Seu nascimento virginal foi predito em Isaías capítulo 7, versículo 14. Cumprindo em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Belém foi escolhido como lugar do seu nascimento. Profecias que está em Miqueias capítulo 5, versículo 2, cumprindo em Mateus capítulo 2, versículo 16 a 18. Sua fuga para o Egito. Oséias capítulo 11, versículo 1, cumprindo Mateus capítulo 2, versículo 13 a 15. Sua vida na Galileia. Profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 1, cumprindo Mateus capítulo 4, versículo 12 a 16. Sua entrada vitoriosa em Jerusalém. Profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, cumprindo Mateus capítulo 21, versículo de 1 a 11. Seu ministério de cura. Profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 4, cumprindo em Mateus capítulo 8, versículo 16 a 17. Seu ensino por meio de parábolas. Isaías capítulo 6, versículo 9, Mateus 3, 10 a 17, cumprindo. Sua missão entre os gentios. Isaías 42, versículo de 1 a 2, cumprindo em Mateus capítulo 12, versículo 15 a 21. A morte de Jesus também foi descrita nas profecias com grandes detalhes. Vamos analisar. A traição por parte de um amigo. Salmos 41, versículo 9. Cumprindo Mateus 26, versículo 47
a 50, em troca de 30 moedas de pratas. Zacarias capítulo 11, versículo 12, cumprindo Mateus 26, 14 a 16. Suas vestes seriam divididas por lances de sorte. Salmos 22, versículo 18, cumprindo Mateus 27, 35. Suas palavras à beira da morte. Salmos 22, versículo 1, cumprindo Mateus 27, 46. Como seus ossos não sendo quebrados. Profecia de Salmos 34, versículo 20, cumprindo João capítulo 19, versículo 33. A perfuração do seu lado. Zacarias capítulo 12, versículo 10, cumprindo João capítulo 19, versículo 37. Seu sepultamento. Profecia de Isaías capítulo 53, versículo 9, cumprindo Mateus 27, de 57 a 60. Sua ressurreição. Salmos 16, versículo 10, cumprindo Lucas 24, de 1 a 9. Sua ascensão. Salmos 68, versículo 18, cumprindo Lucas 24, de 50 a 53. Analisando que essas profecias foram homens inspirados pelo Espírito Santo. E toda profecia se cumpre em Jesus Cristo. Então, outras evidências que as Escrituras nos dá é sobre sua divindade estar em harmonia com as suas obras. Jesus fez reedificações audaciosas e fantásticas sobre si mesmo. Ele disse que existia antes de Abraão. Então, o povo hebreu iniciou a partir de Abraão. Então, Jesus está dizendo que antes de Abraão, ele já existia. Porém, Jesus foi ao mais extremo. Ele fala que antes do mundo existir, ele já existia. João 17, do versículo 5 a 24. O que Jesus está declarando é que ele sempre existiu. Jesus também declara que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Muitos que negam a divindade de Jesus fala dele apenas como um bom homem, nada mais, um bom professor. Mas se ele não era quem rendificava ser, então era um mentiroso e um fraude. Definitivamente não era um bom homem, que ele estava enganando. Porém, as Escrituras mostram que reivindicações são verdadeiras. O próprio Jesus declara, eu sou, um nome bem detalhado, bem específico para o povo judeu. No livro de João está escrito 7 declarações de Jesus. Eu sou o pão, João capítulo 6. Eu sou a luz do mundo, João capítulo 8. Jesus declara, eu sou a porta, João capítulo 10, versículo de 6 a 7. Jesus também declara, eu sou o bom pastor, João capítulo 10, versículo 11 a 14. Jesus declara, eu sou a ressurreição e a vida, João capítulo 11. Ele também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João capítulo 14. E a última declaração dele, ele diz, eu sou a videira verdadeira, João capítulo 15. 7 declarações de Jesus dizendo, eu sou. Número 7, número perfeito, número completo. E Jesus está atribuindo isso a ele. Ele é perfeito
ele é completo. Ele viveu uma vida sem pecado. Aqueles que conheceram Jesus afirmaram que ele viveu uma vida sem pecado. O próprio Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 22, ele vai dizer: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca. O autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 5, também declara: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, na nossa semelhança, mas sem pecar. Então, pense nas tentações que você passa, Jesus também passou. Qual a diferença da nossa pessoa para Cristo? Ele não pecou. Ele não pecou. Até seus inimigos que constantemente buscavam falha, uma fraqueza em Jesus, um erro, né? Jesus o desafiou. Jesus falou: examine se vocês acham algo de errado em mim. João capítulo 8, versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que razão não credes? Então, olha a pergunta de Jesus falando para o povo. Quem dentre vós me convence de pecado? Quem vocês vê algum pecado em mim? Ninguém falou nada. Ninguém respondeu, porque ele não tem pecado. É por isso que Jesus faz outra pergunta bem interessante. Por que vocês não credes em mim, se eu digo a verdade? Então, um discípulo fiel é crer em Jesus Cristo. Precisamos ter isso em nossa mente. Ele é o Filho de Deus. Um versículo bem interessante que nos faz fazer uma autoanálise, né? Buscar sempre esse reconhecimento de quem é Jesus, é em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 17. Vamos refletir um pouco o que Jesus está trazendo para esse diálogo, né? Juntamente com os discípulos, né? Os apóstolos especificamente, e também é algo para nos fazer refletir no dia de hoje. As Escrituras diz: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então Jesus está com os discípulos e ele olha para ele e diz: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então, os discípulos que estavam com ele nesse momento responderam: Senhor, um diz ser João Batista, outro Elias, outro Jeremias, algum dos profetas. Então, olha bem a resposta. Responderam: dizem, povo, ser João Batista. Então, um homem, né, bem conhecido, certo? Em toda a Judéia. Outros dizem ser Elias, um grande profeta. Outro compara o Filho do Homem também com outro profeta, Jeremias, ou alguns do profeta. Então as pessoas não sabem quem é Jesus. Cada um demonstra a pessoa de Jesus tentando ligar com alguém importante aqui na terra. Alguns dos profetas. Só que Jesus depois para a atenção desse diálogo. Jesus não quer mais saber do que os de fora pensam nele. A pergunta de Jesus agora, ele continua para quem está com ele. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Olha a pergunta de Jesus Cristo e vamos refletir, como Jesus perguntando para nós hoje. Vós, que diz quem eu sou? E a resposta de Pedro é: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, quando Jesus faz essa pergunta, Jesus está querendo uma resposta intimamente.
Então, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa resposta só se dá com quem se relaciona com Cristo, com quem está envolvido com Cristo. Aquele que não tem relacionamento com Cristo vai comparar ele a qualquer outro homem, a qualquer outro profeta. Porém, quem se relaciona com Cristo intimamente só vai ter esta resposta: tu és o Cristo, tu és o enviado, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou para Pedro: bem-aventurado é tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Então Jesus declara para aquele que se relaciona com ele intimamente: você é bem-aventurado. Qual é a sua resposta? Alguns dos profetas, ou tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Nosso curso é como se tornar um cristão fiel. Então vamos fazer essa pergunta e refletir: como ser um cristão fiel? Aquele que reconhece Jesus como o Filho de Deus. Fidelidade se tem quando se relaciona com Cristo intimamente. Então, nossas vidas temos que refletir: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Concluímos a nossa lição de hoje com o pensamento que Jesus é o Filho de Deus. Examine mais esta razão para crer quem ele é. E ele é o Filho de Deus. Creia nele e entregue a sua vida para ele. Por meio de Cristo, podemos chegar até Deus. Cada um pode olhar para Jesus Cristo e ver a Deus, porque ele é o caminho. Ele foi e é tudo para todos os homens. Então, meditamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, porque seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Que Deus nos abençoe.